Boa. Ok. Tá compartilhando, né? Ok. Agora eu posso voltar. F5 aqui. Beleza. Agora sim. Finalmente. Depois da terceira tentativa, conseguimos. Então, números inteiros que já. Tá. Então, vamos retomando. Até porque agora vou postar esse, então tem que explicar, né? Então, como vocês falaram antes, os números negativos, eles são números inteiros, eles são números que não possuem vírgula. Ou seja, os que não são fracionários. Não são nem números decimais e nem os números, as frações, tá? Quando não são essas situações, então vocês têm os números inteiros. Inclui os negativos, o zero e os positivos, sendo que o zero ele é o elemento neutro, não é nem negativo e nem positivo. Ok. Na reta numérica, você tem dessa forma aqui. O zero ele é o marco inicial. Para a direita, nós temos todos os números positivos, que a gente chama eles de números naturais. Para a esquerda, vocês têm os números negativos, que daí é a parte nova para vocês. Ok. O sucessor de menos 4, como vocês já falaram, é o menos 3. Quando vocês quiserem saber o sucessor, pensando na lógica da reta numérica, você tem que pegar o elemento sempre da direita. Por exemplo, o sucessor do 7 negativo, direita é o 6 negativo. E assim consecutivamente. Então, como vocês falaram antes do sucessor do 12 negativo, o correto é 12 negativo, mas se vocês falar menos 12 também não tem problema nenhum. O sucessor do 12 negativo é o 11 negativo. E assim consecutivamente. E, retomando o que eu falei antes, se quiserem, vocês podem pegar pela lógica de andares. O térreo seria o zero. O que tiver acima do térreo são os números positivos. E abaixo do térreo são os números negativos. Certo? Aí, nessa lógica, o sucessor seria o andar superior. Beleza. É, Viu, professor? fala. Esse daí que tu falou do negativo e o positivo ia ser a mesma coisa, tipo, a mesma função nos dois lados. Como assim? Tipo assim, os números são iguais? Não, tipo, o mais e o menos, eles, tipo, teria a mesma função. Tipo, em cada lado, mais ou menos teria a mesma função que nem o outro. Mas como assim, função? Tipo, ali no menos, mais ou menos seria a mesma função. Tipo, tu trabalharia meio que a mesma coisa nos dois lados. A forma como eu trabalho com os números positivos é igual aos números negativos? É isso? É, é. Não, não é bem assim. É que daí não teria nem graça de explicar esse novo conteúdo, né? Não, mas não é assim. Tipo assim, é mais ou menos a mesma lógica, mas tem uma sistemática um pouco diferente. E às vezes tem que cuidar um pouquinho, porque normalmente a gente tem essa ideia. Até foi interessante falar. Mais lá para frente, quando a gente for ver a adição, subtração, multiplicação e divisão, muitos têm a ideia de que a forma de trabalhar com números negativos é exatamente igual aos números positivos. Só que é meio que o inverso. Por exemplo, assim, ó, o 10 é maior do que o 9. Só que o menos 10 é menor do que o menos 9. Entendeu? Então tem tudo uma situação que é um pouquinho diferente da sistemática. Então cuidem para não confundir isso. Até foi interessante tu ter falado isso. Era essa a dúvida? Era essa a dúvida, sim, né? Não adianta tu mostrar sinal que eu não estou enxergando vocês. Sim, essa dúvida. Ó, beleza. Ok. Então lá. Agora sim. Sucessor, a gente pegava o elemento da direita, ou, na lógica do andar, o andar superior. Agora, no antecessor,
Se antes era a direita, agora vai ter que pegar o elemento da esquerda. E no caso do andar, o andar para baixo. Primeiro andar. Esqueci o nome. Enfim, aquele que está imediatamente embaixo. Tá? Então lá. O antecessor de -9 é quem? Olhando aqui na reta numérica. O 10 Antecessor de... negativo. Boa, que é aquele que vem antes. Beleza. Agora, o antecessor do 15 negativo seria quem? O 16 negativo. Isso aí. Então, se você pegar da reta numérica, sempre olhem da esquerda para a direita. Aquele que vem antes é o antecessor. Ou, na lógica do andar, aqui, o andar de baixo sempre é o antecessor. Ok, pessoal. Entendido isso? Ok. Ninguém falou não, então vou dizer que está entendido. Próximo item. Os números negativos, eles são muito usados hoje em dia, tá? Às vezes, alguns momentos é usado um pouco mais, outros um pouco menos. Duas situações que eu coloquei aqui. É utilizado na altitude, principalmente. Por exemplo, tal cidade fica tantos metros abaixo do mar. Então, ali é utilizado os números negativos. Quando for acima do mar, a gente usa os números positivos. Se vocês, qualquer coisa, não tem aula com a Cris, geografia, vocês podem pedir para ela dar uma área paginada, pintar por cima, que vocês vão ver que é realmente essa é a lógica. Agora, transações bancárias. Bom, né? Seguinte, transações bancárias, vocês sempre têm que trabalhar com crédito e débito. Crédito é aquilo que a gente tem, ou seja, é um valor positivo. Agora, se é descontado alguma coisa ou no fim de todo mês eu fico devendo, então eu uso o número negativo para representar os débitos. Alguns débitos que acontecem, pagamento de conta, transferência, saque e assim por diante. Ok, vamos lá. Você tem mais alguma ideia de onde que aparecem os números negativos? Ô, professor, eu sempre tenho nos fusos horários também, né? Tipo, agora entendeu? Isso aí, não me lembrava disso, verdade? Porque tem o marco zero, que acho que é no meridiano de Greenwich, uma coisa assim. Isso aí. Aí para a direita é positivo e para a direita é negativo. E também em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que você está, para a direita você vai ter que ir somando e para a esquerda você vai ter que ir subtraindo, né? Não é assim? Isso mesmo. Ah, verdade, não me lembrava disso. Ok, mais alguém? Tem um que a gente usa quase todos os dias. Tem na temperatura? Isso aí, na temperatura. Isso daí o que a gente mais utiliza. Temperatura negativa, temperatura positiva e por aí vai. Temperatura, inclusive, depois a gente vai usar para comparação, é muito boa para vocês entenderem. Ok. Alguém tem mais alguma ideia? Beleza, então, vamos lá. Agora aqui. Ali é meio que um exemplo, uma atividade para vocês fazerem. Você tem aqui assim, ó. Essa risca aqui assim é o nível médio das águas do mar. Então é o nível do mar, certo? E eu quero representar o ponto A, o ponto B e o ponto C através de somente um número. Beleza. O ponto A é esse daqui. Que número eu colocaria aqui assim? Vamos lá. Alguém? O ponto A é esse daqui. Que número eu teria que colocar aqui? Alguém tem alguma ideia? Lembre-se, aqui é 200 metros
está acima do mar. Então eu vou usar um número positivo ou um número negativo aqui. Positivo? Isso aí. Quanto aos números positivos, é opcional vocês colocar o mais na frente ou não. Mas no caso dos números negativos, tem que pôr aquele número. Tem que pôr aquele menos. Ok, então aqui seria, por exemplo, mais quanto? Que número eu teria que colocar aqui? Acho que mais 200 ou mais 280? 200, né? 200. Isso aí. Por que tu achou que seria 280? É que contando o nível do mar, mas daí é abaixo do mar, não assim. Isso aí. Esses 80 é abaixo do mar. O nível do mar é esse risco aqui. Beleza. Seguindo essa lógica. Agora o ponto B. Aqui assim. Que número eu teria que colocar aqui? 30 negativo? Isso aí. E no ponto C? Ponto C, que é esse aqui? 80 negativo. Isso aí. Então, é mais ou menos essa lógica, tá? Lembrando, quando for um número negativo, obrigatoriamente tem que pôr o menos. E no caso do positivo, se você colocar o mais na frente, não vai estar errado, mas é opcional. Ok. Agora aqui, ó. Aqui estou exemplificando uma transação bancária. Que percebam que, no caso do banco mesmo, ao invés de utilizar alguns, utilizam, em vez de utilizar o menos, eles utilizam a letra D, que é de devedor. Então, por lógica, então, por lógica, vem esse D seria aquilo que o débito. Então, ele é os números negativos. Então, todos esses números aqui na qual tem o D seriam os nossos números negativos. Certo? Só que aqui não tem nenhum exemplo que nem anterior. É só para você entender. Agora, alguém de vocês poderia me dar uma, por exemplo, por falar de temperatura, por exemplo, assim, um exemplo de, quer dizer, como a gente utiliza o número negativo ali, por exemplo, de temperatura? Quando tá a menos de 0 graus? Isso aí. E como a gente normalmente falamos? Porque a gente não fala, tipo, menos tantos graus, a gente fala de uma outra forma, geralmente. Ou pelo menos eu sempre falo dessa forma. Que às vezes é difícil, por exemplo, tem pessoas que não falam, tá menos tantos graus, ou coisa assim. Por exemplo, menos 3 graus, eu poderia ter falado de que outra forma. Tipo, Graus negativos? não, Também. 3 graus abaixo de zero. Exatamente. Então, essas duas formas que geralmente a gente utiliza. 3 graus negativos, menos 3 graus, ou 3 graus abaixo de zero. Porque assim, quem não conhece essa questão dos números negativos, fica mais fácil de 3 graus abaixo de zero. Certo? Alguém se lembra de mais alguma situação que possa estar envolvendo números negativos? Beleza, então vamos passar. Módulo. Pessoal, eu peguei essa imagem aqui porque eu quero que. Eu vou dar uma rápida repaginada ali e eu quero que alguém de vocês depois me diga o que é módulo. Qual que é a palavra-chave do módulo? Perceba aqui, ó. O que eu posso adiantar? O módulo de 4 é 4. Aqui, ó. Esse 4 é daqui até aqui. O módulo de menos 4 também é 4, que é daqui até aqui. Agora sim, ó, com base na imagem, qual que é a definição de módulo? Ou pelo menos qual que é a palavra central do módulo? É isso que eu quero que alguém de vocês tente entender. Por exemplo, 4 unidades do 0 até o 4. Menos 4, o módulo é 4 unidades. Então, do 0
até o menos 4. Qual que é qual que é a palavra-chave? Unidade? Essa unidade é a unidade de quê? São 4 unidades. Aqui também 4 unidades. Alguma ideia? Porque é o mesmo número de unidades pro 4 positivo e pro 4 negativo? Beleza, vocês estão no caminho, mas ainda não chegamos na palavra que eu quero. Porque essas 4 unidades são. É o quê? Por exemplo, aqui assim, essas 4 unidades é o quê em relação do 0 e o 4? Qual que é a relação do 0 e o 4 com essas 4 unidades aqui? Dê uma olhada aqui. Pense no 0, pense no 4. O que é essas 4 unidades em relação a esses dois números? Alguém tem uma ideia? Se alguém falou, eu estava um pouco fora. Tem uma ideia? Tá. Não tem problema. Vamos lá. Aqui, ó. Essas 4 unidades é esse pedaço aqui, este pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Juntando esse pedaço aqui, eu vou ter a distância do 0 até o 4. Então, módulo, a palavra central que eu queria que vocês tentassem chegar é a palavra distância. O módulo de 4 é 4 porque a distância do 0 até o 4 são 4 unidades. E do 4 negativo também é 4, porque a distância do 0 até o menos 4 são 4 unidades. Tá? Esta é a definição formal. Assim, ó, existe uma forma bem prática, que daí está assim, meio grotesca, digamos assim. Módulo, em termos práticos, todo número fica positivo. Se o número é positivo, é igual a ele. Se o número é negativo, troca de sinal. Certo? Então lá. Qual que é o módulo de 20 negativo? Alguém? Vocês estão ali ainda, né? Só? Ah, tá. Vocês estão ali sim. Ok. Vamos lá. Lembre-se. Módulo, a definição formal é a distância do 0 até aquele número. Ou em modo prático, é só pegar e transformar um número em número positivo. Então lá. Módulo de 20 negativo. Como é que fica? Vamos lá, uma ideia? O 20 negativo, se eu transformar ele em positivo, fica como? Não vou mudar o número, só vou transformar ele em positivo. Uma ideia? 20? Isso aí. O módulo de 20 negativo, transformando em positivo, fica 20. Ou seja,
A distância do zero até o 20 negativo é 20. Ok. Módulo de 15 negativo. 15. Isso aí. Módulo de 10. 10 positivo, né, cara? Módulo de 10 positiva é quanto? 10. Isso aí. Quando for um número negativo, troca esse sinal. Ele vai virar positivo. Quando for um número positivo, só copiar ele. Beleza. Agora aqui, ó. De novo, quero que vocês tentem. Vocês vão ter que me dizer o que é. O menos 4 e o 4, eles são números opostos. Certo? O que o menos 4 e o 4 têm em comum? Vamos lá, quero que vocês vão me dizendo. A distância entre o zero? E essa distância entre o zero é o quê? Qual que é o nome dessa distância especificamente? Unidade. Não. A distância do zero até aquele número é o quê? Como é que é o nome? Módulo? Isso aí. Chegamos na palavra que eu queria. O menos 4 e o 4, ele tem em comum o módulo deles. O módulo de menos 4 é 4 e o módulo de 4 também é 4. Então, números opostos, ou também números simétricos, como eles são chamados, são números na quais possuem o mesmo módulo. Esta é a definição formal. A definição grotesca é o mesmo número, só troca de sinal. Um é positivo, outro é negativo. Opa, aqui troquei. Negativo, positivo. Então, oposto de 3 é quem? 3 negativo? 3. Não, 3 negativo. Oposto de 3 nunca vai ser o mesmo sinal. Sempre vai ser um sinal diferente. Entendeu? Agora, o oposto de 5 negativo é quem? 5 positivo? Boa. Sempre troca de sinal. Certo? Aquela antes que tinha falado no exemplo do 3 que falou 13. Eu quero que ela me responda. O número oposto do 7 é quem? 7 negativo? Isso aí. Sempre tem que entender que número oposto, para eu achar o outro oposto, troca de sinal. Certo? Ok. Tá aqui assim já. Acabei falando. Pessoal, beleza. Agora vamos para a última parte de hoje, tá? Eu já vi que nós já estamos na hora de intervalo, mas eu vou dar essa rápida explicada, depois vocês fazem intervalo. Bem de boa. Ok. Para vocês comparar dois números inteiros, eu dou a dica seguinte, para facilitar. Sempre associe com temperatura. Tá? Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Ok, vamos por isso. Números inteiros. Se eu quiser comparar dois números positivos, essa parte acho que é bem tranquila para você. Por exemplo, eu tenho 13 e eu tenho 7. Qual que é maior? 7. Ok, simples. Isso vocês já estão acostumados e não vou ficar dando muita retomada. Ok. Entendi dessa parte? Agora sim. Eu tenho o zero e qualquer número positivo. Qual vai ser maior? O número positivo ou o zero? Vamos lá? Alguma ideia? Eu tenho o zero. E se eu pegar qualquer número positivo, pense em temperatura. Eu tenho 0 graus ou uma temperatura positiva. Qual que vai ser Número mais? positivo. Isso aí.
Então, entre dois números positivos, pega o maior, como vocês já estão acostumados, ou o menor, dependendo do que ele pega. No caso do número positivo e o zero, o número positivo sempre vai ser maior. Esses dois itens é como vocês estavam acostumados, não tem muito segredo. Agora que começa a vir, talvez, a parte que vai encabular um pouquinho a mente de vocês. Mas vamos com calma que vai ficar tudo bem. Beleza. Agora sim, antes eu tinha um número positivo e o zero. Agora eu tenho um número negativo e o número zero. Qual desses dois vai ser maior? O zero O ou o zero. número negativo? Isso aí. Pensando em temperatura, qualquer temperatura negativa vai ser mais frio do que o zero. Então o zero sempre vai ser maior. Ok. Agora, dois números negativos, eu aconselho vocês a usar a temperatura. Por exemplo, eu tenho o -3 e o -7. Aí pensa o seguinte: 3 graus negativos é mais frio ou mais quente do que 7 graus negativos? Mais quente? Não, menos. Beleza? É mais quente. Não, Você decide, é mais quente ou mais frio? mais quente. Porque é negativo, daí quanto menos, mais frio. É isso aí. É isso que eu ia falar assim, ó. Porque é ali que começa a encabular toda a história. Porque no número positivo, o 7 seria maior. Mas no número negativo, o 7 é menor. Então, é ali que você tem que cuidar. Quando for dois números negativos, se alguém pegou o oráculo, tudo bem. Se não, qualquer coisa, pega e pensa. Pega e associa com temperatura. -3 graus vai ser mais frio ou mais quente do que -7? Como. Acho que era o Cauã pela voz, não entendi. É, Ah, tá. Até que eu conheci pela voz. Olha. Então, o -3 graus negativos, ele é mais quente do que 7 graus negativos. Automaticamente, o -3 vai ser um número maior. Outro exemplo. 10, 10 negativo ou 15 negativo. Qual número é menor? Associem com temperatura e me digam. O 15, -15. Isso aí. 15 graus negativos vai ser bem mais frio do que 10 graus negativos, né? Certo? Pessoal, esta parte dos dois, comparar dois números negativos, vocês entenderam? É uma parte bem fundamental. Se alguém não entendeu, por favor, fale, que daí eu dou uma retomada. Beleza, então, vou dizer que sim. Agora, por último, eu tenho um número negativo e eu tenho um número positivo. Qual desses dois vai ser maior, o negativo ou o positivo? é o positivo. Isso aí. Qualquer temperatura positiva vai ser mais quente do que uma temperatura negativa. Certo? Ok, pessoal. Vocês têm alguma dúvida nesses slides? Que aí qualquer coisa eu posso retomar já aqui assim a explicação. Então, beleza. Agora deixa eu vir aqui. Vou interromper a gravação.